Irmãos, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E não retires de mim a tua presença e nem retires o teu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quando nós passamos a observar o nosso dia a dia, aquilo que nós vivemos ou aquilo que nós passamos durante o dia, durante a semana, durante o mês ou até mesmo durante o ano, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, às vezes, a gente vai ver que a gente enfrenta muitos desafios. É verdade, né? Irmãos, e pensa em alguns desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Às vezes são desafios que vêm de fora, às vezes são desafios que vêm exatamente de dentro, às vezes da nossa casa, de dentro do trabalho, coisas às vezes que nos cercam, como perseguições, calúnias, críticas, guerras, batalhas, que insistem às vezes em se levantar contra nossas vidas com o único intuito de nos afastar da presença de Deus, de tentar fazer o que? Calar a nossa oração, tentar às vezes nos tirar da igreja, da presença de Deus. Irmãos, são gigantes que a todo momento a gente enfrenta nas nossas vidas, e às vezes são aquelas batalhas, aqueles gigantes, aquelas guerras que não ferem somente o nosso corpo físico, mas ele fere a nossa alma. Irmãos, e quando fere a nossa alma, é uma das batalhas mais difíceis às vezes da gente combater, porque é algo interno, é algo às vezes que você tenta conversar com alguém, as pessoas não conseguem compreender, você busca ajuda nas pessoas e elas às vezes criticam, achando que você não tem fé, achando que você está fraco, e às vezes essas pessoas olham para nós e até jogam na nossa cara dizendo assim: ei, mas você não é servo de Deus, você não ora, você não tem um Deus, você não clama a Ele, e às vezes chega a dizer para a gente: cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você busca na tua vida? E isso às vezes entristece o nosso coração, é verdade, né? Às vezes são coisas, às vezes que simplesmente você está precisando de ajuda, simplesmente está precisando de um socorro, ou às vezes aquele momento que você fala assim: puxa vida, eu precisava só de um abraço para mim ter a certeza, olha, eu estou aqui com você, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para estender a mão para te colocar de pé. E quando nós lemos essa palavra que Davi, ele começa a dizer para Deus assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele vai dizer para Deus assim: Senhor, olha, não tires da tua presença, não tires o teu Espírito Santo de mim. É porque Davi, ele havia errado. Davi chegou um certo momento da tua vida que era para ele ir na guerra, ele não foi. Eu creio aqui que você já conhece essa história. E Davi, ele peca, Davi, ele cai no erro, Davi, naquele momento, Davi se encontra numa situação difícil, porque ele sente que está perdendo a presença de Deus, ele sente que ele está ficando longe da presença de Deus. O que eu quero pregar para você nesta noite é que Davi enfrentou muitas guerras, Davi enfrentou muitas batalhas, Davi venceu, às vezes uma das histórias bíblicas que você mais conhece, Davi venceu o gigante Golias. Quem conhece aqui, diga glória a Deus. Às vezes é uma das histórias que você mais conhece. Davi, ele enfrentou a perseguição de Saul, tentando cuidar de Saul, expulsando o espírito maligno de Saul. Saul
Davi suportou guerras, como eu disse. Davi também enfrentou traições, e Davi enfrentou desertos. Parece até que é a nossa história, não é? A gente enfrenta traições, guerras, a gente enfrenta os Golias, os gigantes que se deparam contra nossas vidas, a gente enfrenta em certos momentos desertos. Irmão, deserto é algo difícil. Você já orou assim? Parece que a sua oração parece que não saiu daquele lugar, parece que a sua oração não subiu. Quem já sentiu isso? Você ora, parece que nada acontece, parece que você vive um silêncio de Deus, é verdade, não é? Parece que Deus, naquele momento, Ele está em silêncio, e você fala para Deus: Deus, mas por quê? Parece que Deus, Ele não responde a oração, mas ao contrário, Deus está ouvindo sim. Deus, Ele só está esperando o momento certo para Ele agir e para Ele realizar um milagre nas nossas vidas. Voltando aqui para a palavra, Davi começou a enfrentar uma das piores guerras da sua vida. Alguém sabe que guerra que é? Davi, ele começou a enfrentar um tribunal. E às vezes você está aí agora imaginando assim: mas que tribunal é esse que Davi começou a enfrentar? Davi, ele começou a enfrentar o tribunal da sua própria consciência. Irmãos, agora não é gigante, agora já não é deserto, agora já não é guerra física, agora já não é mais desprezo, mas Davi, ele começa uma das suas maiores batalhas que ele ia enfrentar na tua vida, que é a sua própria consciência. Porque eu não sei se você sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela vai dizer em Gálatas capítulo 6, 7, que tudo que o homem plantar, ele vai fazer o quê? Tudo que o homem plantar, ele vai fazer o quê? Cedo ou mais tarde, ele vai colher. Tudo que o homem planta, ele vai, uma hora ou outra vai acontecer. E Davi começou a enfrentar isso na tua vida. Um tribunal de Deus. Não era mais tribunal do homem, mas era o tribunal de Deus dentro dele, interior. Era a sua consciência mostrando tudo aquilo que ele tinha feito na tua vida, jogando na cara dele, diante dele. E esse era uma das maiores batalhas que Davi, ele veio enfrentar na nossa vida, na vida dele. E quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver Davi fugindo. Você vai perceber Davi dentro da palavra, Davi se escondendo. Você vai perceber dentro da palavra Davi tentando resolver essa situação que ele tinha criado do jeito dele, da forma dele. Davi, ele fez de tudo para tentar consertar aquela situação, tanto é que a criança, fruto do erro dele, ele espera, ele fica durante quase um ano para que se escondendo antes que o profeta Natan revela aquela situação dele. Que o profeta Natan chega diante dele e fala assim: olha, tem um homem que tem tantas ovelhas. Irmãos, a forma que Deus, ele trabalha através da palavra, através da revelação, é algo incrível, é algo sobrenatural, é algo maravilhoso. O profeta Natan, ele não chega para Davi, chega assim: Davi, você está em pecado, você errou, você cometeu isso. Não, ele chega contando uma história, dizendo assim: olha, tem um homem que tem muitas ovelhas. Olha que interessante. E esse que tem muitas ovelhas pegou a ovelha, a única ovelha daquele homem pobre que tinha só um, e ele faz uma pergunta para Davi, dizendo assim: Davi, o que você faria com um homem desse? Davi, olhando para o profeta, e fala assim: esse homem tem que morrer. Olha como que Deus trabalha.
profeta Natan falou assim: então, Davi, esse homem tem que morrer. Eu vim aqui para dizer hoje que esse homem é você. Esse homem é você. Irmãos, Davi pega o filho e começa a enfrentar esse tribunal. Porque tudo que o homem planta, cedo ou tarde, ele faz o quê? Ele vai colher. O tribunal da consciência, presta atenção aqui. O tribunal da consciência vem acompanhado de um presente um pouco ingrato. Sabe que presente ingrato seria esse? A consequência. Já não era mais só a consciência, mas agora também havia consequência. Olha só o que Davi estava enfrentando na vida dele. E Davi, a gente não faz campanha de oração? Quem já fez campanha de oração aqui? Quem aqui falou assim: eu vou orar tanta hora durante a madrugada, eu vou tirar um momento? Quem já fez isso aqui? Isso chama o quê? Aos nossos olhos, para nós, campanha de quê? Davi começa a fazer uma campanha de oração. Davi, ele começa a pagar o preço, ele começa a buscar a Deus. Tanto é que, se você observar o Salmo 51, Davi, ele escreve esse salmo sobre o que ele tinha passado, como se é um salmo de arrependimento, confissão de arrependimento. Porque chega um momento que ele está dizendo para Deus o que nós acabamos de ler. Ele dizendo para Deus: Senhor, eu já perdi tudo. Eu perdi filho, eu perdi o reino, eu perdi família, eu perdi amigos, eu perdi tudo. O que me resta agora é o teu Espírito Santo. Por favor, não tire o teu Espírito de mim. Olha aonde Davi ele chega. Porque tudo que ele fez gerou uma consciência. Mas o que eu vim pregar para você, para dizer para você nessa noite, que às vezes o teu gigante não é pecado, como era de Davi. Às vezes o que você está enfrentando, o teu gigante, que era maior do que Golias na situação de Davi, às vezes é uma enfermidade. Às vezes o que você está enfrentando hoje é um desemprego. Às vezes é a situação financeira que está complicada. Aí eu não sei, às vezes está passando por algo, às vezes aquela guerra interior ao teu coração é algo que você precisa que seja mudado, que ainda não aconteceu, mas você está enfrentando isso e isso está trazendo angústia para o teu coração. Mas Davi, dentro desse salmo, ele faz algo, ele ensina um segredo para mim e para você. O segredo é buscar a Deus. Eu vim aqui para dizer para você que Davi, o que ele fez foi simplesmente buscar a presença de Deus e se arrepender. Às vezes o que falta para nós, essa é uma lição importante, irmãos. Às vezes o que falta para nós é buscar mais a Deus. Às vezes o que falta para nós é ter mais comunhão com Deus. Eu quero aqui dizer para você nesta noite, para você não ser mais um em meio à multidão. Diga assim: eu não vou ser mais um em meio à multidão. Então, para você não ser mais um em meio à multidão, você precisa se levantar e lutar contra essa situação que você está enfrentando na tua vida. Eu vou repetir: já não era mais guerra, já não era mais batalha, já não era mais Saul, já não era mais gigante Golias, já não era mais traição, já não era mais deserto. Agora era a consciência dele junto à consequência que estava acusando ele. Só que Davi, ele não ficou estacionado. Davi, ele não ficou parado. Davi, ele foi buscar a Deus. Davi, ele foi lutar contra aquela situação. Davi, ele foi adorar a Deus. Davi, ele foi buscar aquele que realmente ia mudar a vida dele. Irmãos, a tua vitória, o teu milagre vai depender de você. Aquilo que você precisa da tua vida vai depender como você vai lidar com essa situação, como você vai reagir diante do que você
prostrados, você vai ser apenas mais um. Se você ficar parado, você vai ser apenas mais um. Se Davi ficasse parado, ele ia continuar cuidando de ovelhas lá no meio do pasto. Mas ele escolheu reagir, ele escolheu se levantar. Irmãos, quantas pessoas ela quer ser usada por Deus, mas ela não paga o preço da oração, ela não paga o preço da consagração. Eu ouvi uma vez uma pessoa que chegou até mim e falou assim: mas pastor, eu acho que essa pessoa está brincando, porque ela só manifesta demônio quando o senhor ora. Não é isso, irmãos, é o preço que você paga na oração, é o preço que você paga na consagração, é o preço que você paga no joelho no chão, é o preço que você paga sem dormir às vezes, orando a Deus, clamando a Deus. Não adianta você querer ser usado por Deus e não querer pagar o preço, e não querer buscar aquele que vive para todo sempre. E assim como eu disse, às vezes não é como Davi, o que você está passando não é pecado, mas às vezes o que está atrapalhando a tua vida, o que está se levantando com a tua vida, é algo às vezes interno dentro de você. Às vezes, como eu já preguei aqui, às vezes é aquela voz dizendo para você: você não vai conseguir. Às vezes é aquela voz dizendo: mas eu não vou alcançar aquilo que eu quero, eu não vou viver aquilo que eu quero. E eu pergunto para você: e quem falou para você que você não vai viver? E quem falou para você que não vai acontecer? Porque quem sabe de hoje, quem sabe do amanhã, quem sabe do futuro, se chama Jesus Cristo. Você não está lá, mas Ele já está lá, preparando algo para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Você já ouviu aquele ditado que as pessoas dizem: nadou e morreu na praia? Você vai morrer só se você parar de reagir. Você só vai perder a batalha se você parar de lutar, se você se entregar. Você só vai ser vencido por uma ação do mal se você não buscar a Deus. Mas se você crer, irmãos, eu estou aqui para dizer para você que Deus, Ele é poderoso. O que habita na tua vida é maior do que todas as coisas. Se você tem orado, se você clamou, Deus não é Deus de coisas pequenas, Deus é Deus de coisas grandes. Deus não quer fazer coisas pequenas na tua vida, o que Ele quer fazer é algo grandioso. Não é porque fechou uma porta que a outra não vai se abrir. Não é às vezes porque veio uma enfermidade que não vai vir a cura. Não é, irmãos, porque você está vivendo um momento de luta que não vai vir a bênção de Deus sobre a tua vida. Não é porque a tempestade tomou conta que a bonança de Deus não vai vir na tua vida. Davi estava vivendo isso. Davi estava passando por um momento, irmãos, às vezes triste da vida dele, porque agora era uma batalha interior, era uma batalha na sua consciência. Mas ele não desiste. Por mais que ele tinha errado, uma das certezas que Davi tinha era o tamanho que era o Deus dele. Eu quero aqui crer que às vezes, eu estou dizendo aqui eu quero aqui crer que às vezes Davi falou assim: eu já enfrentei um urso que ia arrebatar as ovelhas, eu já lutei, menino ainda, com o leão. Às vezes ele estava dizendo assim: eu fui desprezado pelos meus próprios irmãos, pela minha casa, até pelo meu pai, ninguém lembrou de mim lá. Olha só, irmãos, porque quando Jessé quando o profeta Samuel vai ungir o rei, que ele vai na casa de Jessé, se você observar na palavra, você vai ver que nem o próprio pai lembra de Davi, porque ele só chama os filhos que tinha tudo para ser rei, porte de rei, e Deus até enganou até Samuel, que Deus teve que bradar no coração de Samuel e dizer assim: olha, não é esse, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Davi, quando você olha para essa palavra, você vai ver que Davi foi desprezado pela família. E quando Davi vai, Saul é ungido, Davi ele vai cuidar, ali ajudar no
reino, nas guerras, nas batalhas. Aí ele enfrenta uma batalha chamada inveja. Começou a ser desprezado. Olha tudo o que aconteceu, irmãos. E depois vem o erro, vem o pecado. Aí a maior batalha de tudo, a consciência. Mas dentro da palavra você vai perceber que em nenhum momento ele chegou a fugir, sim. Ele chegou a se esconder, sim. Tinha atitude do ser humano, é verdade, né? Às vezes a gente quer jogar tudo pro alto. Já aconteceu comigo, você já sabe. Quer desistir de tudo, quer abandonar os chamados. A gente quer, irmãos, às vezes, olha, extravasar e dizer, não quero mais, não aguento mais. A gente é assim, irmãos, mas daí daqui a pouco você olha e você vê da onde Deus te tirou, o que Deus já fez na tua vida, e você fala assim, se Deus já fez isso, Deus vai fazer muito mais na tua vida. Às vezes, se você olhar para você agora, você vai perceber e vai dizer assim, olha, meu Deus, como eu mudei. Eu já não sou mais a mesma pessoa de eu. Se você olhar, é que às vezes você ainda não fez isso. Se você parar para observar, você vai perceber que Deus já fez grandes coisas na tua vida, que se não fosse Deus, nem aqui você estaria mais, irmãos. Quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, meu Deus, misericórdia, Deus. Eu já falei para Deus, por que eu não conhecia esse Deus antes? Eu teria, irmãos, evitado muitas coisas na minha vida. Deus já libertou a gente do vício. Quantas pessoas aqui? Deus já libertou pessoas, às vezes eu olho isso, pessoas que Deus libertou das drogas, irmãos. Hoje nem aqui está mais, isso é ingratidão. É como se usasse Deus. Deus, Ele faz tanta coisa na nossa vida. Deus, Ele quer fazer tanta coisa. Irmãos, às vezes a nossa vida já foi de faltar alimento e hoje a gente tem abundância. Hoje você fala assim, mas eu nem sei de onde que apareceu, não tinha como comprar e hoje eu tenho. São coisas que Deus fez. Davi, mesmo acontecendo tudo isso, quem cuidava de Davi, para Davi guerrear com o urso, o leão, era Deus. Porque se não fosse Deus, até o leão tinha consumido Davi, não é? Você imagina Davi, um homem de pequena estatura, lutando com um homem de grande estatura, guerreiro desde criança. Um homem que tinha quase 3 metros de altura, acho que é isso, né? Imagina um homem pequenininho, às vezes de chinelinho de dedo, canela toda rachada de andar no meio do mato, cuidar das ovelhas, né? O dedinho tudo assim. Eu não sei você, mas era assim, irmãos. Ia jogar bola descalço, chutava assim, a unha levantava para cima, né? E se andava saindo sangue. Às vezes Davi era assim, sabia? Sem camisa. Daqui a pouco o Davi chega lá, vou levar pão e mel para meus irmãos lá. Daqui a pouco o Davi olha. Você imagina Davi olhando assim para o gigante? Você imaginou? Davi chega para o gigante e faz assim, ó. Às vezes dentro dele ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Misericórdia. Mas aí Deus fala para ele, você fica em paz. Você não está sozinho, eu estou com você. É isso. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve abandonado. Você nunca foi rejeitado por Deus. Deus nunca esqueceu de você. Davi tinha acontecido tudo isso. Davi fala para Deus, Senhor, não tira o teu Espírito Santo. Por que Davi falou, não tira o teu Espírito Santo? Porque ele podia ter perdido tudo, mas Deus estava lá. Ele falou assim, Senhor, eu só não quero perder a presença do Senhor. Eu só não quero caminhar sem o Senhor. Eu só não quero viver sem a tua presença. Eu preciso do Senhor. Eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui para me consertar. Eu estou aqui para me humilhar. Eu vou me levantar, eu vou vencer. Eu vou ser diferente. Não vai acontecer mais. Seja comigo. E ele viveu tudo novamente, irmãos, conquistou o reino.
feito 100 vezes mais na tua vida. Quem acha que Deus tem o melhor aqui? Amém. Se Deus tem o melhor, você acha que você não é merecedor do melhor? Quem é filho aqui? Amém. Quando o filho pede pão, o pai dá uma pedra. Quando o filho pede peixe, o pai dá o pão. Ele dá o melhor. Às vezes Deus está te preparando para viver o melhor. Às vezes Deus está te conduzindo para viver o melhor dele. Para você viver o sobrenatural dele. Eu repito aqui. Eu não estou aqui dizendo que você está errado, que você está em pecado. Eu estou dizendo aqui que na situação de Davi era e ele não desistiu. O que eu estou dizendo para você é que às vezes o teu caso não é erro, não é pecado. Vai ser uma batalha que você está enfrentando, é uma luta. E o intuito disso é simplesmente te afastar de Deus. É tentar te parar. Essa semana eu senti algo muito forte de alguma pessoa distante demais, irmãos. Eu quando eu sinto isso me incomoda. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, Senhor, olha, vai lá, cuida, abençoa, não deixa isso acontecer, porque você pode não perceber, mas Deus, Ele fala, Deus, Ele mostra, para aquele que ministra a palavra de Deus, Ele dá a direção. Às vezes você não recebe, porque às vezes você está disperso, e essa semana de 2 dias, 3 dias atrás, Deus, Ele me chamou a atenção, e mostrou alguém distante demais. E essa pessoa está aqui hoje, distante. Deus não quer você distante. Deus quer uma proximidade com você. Irmãos, eu vou falar algo hoje para você que às vezes vai abrir os teus olhos espirituais. Quando Deus Ele queria falar com Moisés, Ele apareceu numa sarça e disse assim: tira a sandália dos pés. Deus queria o quê? Falar com o quê? Quando Deus queria falar com Abraão, Ele falou: sai da tua tenda. E quando Deus foi criar a terra que havia sem forma e vazia, Deus disse assim: faça isso. Deus, Ele está falando sobre diálogo. E às vezes você não entendeu isso, que Deus, Ele quer ter um diálogo, uma intimidade, uma conversa. Deus, Ele precisa falar com você e você precisa falar com Deus. Na criação, Deus falou: façamos. Para falar com Moisés, Ele falou: saia da tenda. Deus queria um diálogo. Para falar com Moisés, Ele apareceu numa sarça e disse: tira a sandália. O que Deus está dizendo aqui? Que algo tem que acontecer para você viver milagres, viver bênção, viver transformação de Deus. Você precisa abrir mais o teu coração, se lançar mais na presença de Deus. Deus não quer ver você distante. Deus não quer ver você longe. Irmãos, quando você observa os seres humanos, para e observa, qualquer hora e observa, você vai ver que quanto mais passa o tempo, mais distante o ser humano vai ficando de Deus. Mais distante. Aquele que tinha temor hoje, não tem temor. Aquele que tinha respeito hoje, não respeita mais. Antes a gente não via a hora de estar na onde? A gente marcava a hora para estar na igreja. Hoje, irmãos, vou fazer o que lá? Tudo isso são estratégias e armadilhas do inimigo para te afastar de Deus. Você tem um Deus grande. Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus que criou os céus e a terra. Que tudo que você precisa é clamar a Ele, é se envolver com Ele, para que você possa viver aquilo que Ele tem preparado. Eu estou mostrando para você que Davi, diante de tudo isso, ele jamais desistiu. Mas ele se levantou. Você não pode ficar prostrado. Você não pode desistir, você não pode parar. Você precisa crer
naquele que é maior de todas as coisas. Você precisa ter um momento com Ele, você precisa ter vida com Ele, você precisa ter uma intimidade. Depois de tudo isso, vem Jesus dizendo assim: irmãos, olha como Ele entra no teu quarto, fecha a porta, fale com seu pai em secreto, e Ele ouvirá a tua oração. Você já fez isso? Fechar a porta, ficar só e falar assim: Pai, eu estou aqui hoje, sabe, Senhor, para ser com sinceridade, não venho mais. Eu estou a ponto de desistir de tudo, de parar. A minha vida está difícil. É algo secreto em você e Deus. Mas, Senhor, eu creio no Senhor. Eu acredito no que o Senhor tem para a minha vida. Eu acredito que o Senhor pode mudar toda essa história. Eu acredito que amanhã tudo vai mudar. Eu acredito. Então faz de mim teu servo, faz o teu milagre na minha vida, na minha casa. Às vezes a gente precisa disso. Aquele momento a sós. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chega para um amigo e desabafa. É assim, né? A gente chega lá no trabalho, a gente fala para alguém. A gente chega para o vizinho, a gente murmura. A gente fala com todo mundo, menos com quem? A gente espera para orar só quarta e domingo. Não, irmãos, não é isso que Deus quer de você. Depois você medita aqui no Salmo 51 e leia para você ver. Irmãos, olha como que ele dizia: compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Tudo isso aqui depois que ele tinha errado. Tudo isso aqui depois que ele tinha errado. Olha o que ele vai falar mais: lava-me completamente a minha iniquidade e purifica o meu pecado. Olha o que ele vai dizer: porque eu conheço as minhas transgressões. Ele sabia? Ele sabia? Sabia. Ele sabia, porque ele fala: eu conheço Deus. Olha como que ele está orando para Deus. E aí ele vai dizer: eu conheço as minhas transgressões. Olha a consciência aqui que eu disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é a consciência dele, acusando ele a todo momento. E aí ele vai dizer: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por julgar o teu falar e por teu julgar. Nasci de iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito. Me faz conhecer a tua sabedoria, purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Isso é a oração dele. Quando você continua lendo para você ver. Aqui, irmãos, ele está rasgando o coração dele. Ele está, sabe, ali numa particularidade com Deus, dizendo para Deus: Senhor, eu sei. E a gente sabe. A gente sabe. Aquela historinha assim, olha, eu não sei se você lembra aquela historinha assim, que você sempre fala: eu não sabia que era pecado, eu não sabia que era errado. Irmãos, para! Davi está falando que não sabe. A palavra está dizendo que sabe. Sabe. Eu não sabia que falar isso é errado. Não sabe. Mas amém. Deus tem coisas grandes na tua vida. Quem crê que Deus tem coisas grandes aqui? Diga assim: eu creio.